Muito bem, nós sabemos que Deus esteve com o seu povo, com o povo de Israel, desde o início. Desde a formação deste povo através de Abraão, ali estava o Senhor. Ali estava Deus falando, ali estava Deus se revelando, ali estava Deus trazendo palavras proféticas, palavras de ânimo, palavras maravilhosas, que para um homem que tinha apenas a sua esposa, não tinham filhos ainda, Abraão e Sara, o Senhor dizendo que ele seria pai de muitas nações. O Senhor disse a Abraão que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias. E até hoje, quando eles acendem a vela no Shabá, uma é para Israel e a outra para as nações. A bênção de Deus que vinha ali no Yom Kippur, aquele dia de jejum, de oração, de arrependimento, era para buscar também o perdão dos pecados, não só para Israel, mas para as nações da terra, para todos. Deus trouxe através de Abraão a bênção para todas as famílias da terra, para todas as pessoas em toda a terra. Depois de Abraão, Isaque, Jacó desce com seus filhos para o Egito. Lá no Egito eles ficam por 400 anos, 430 anos. Deus havia dito a Abraão que a sua descendência iria ao Egito e que voltaria depois de 430 anos. E tudo se cumpriu, porque Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus fiel. Você pode crer em tudo que a Escritura diz, você pode crer em tudo que está escrito na Bíblia, porque até hoje Deus cumpriu. Não caiu por terra uma só palavra do Senhor. E então o povo esteve no Egito, foi tirado pela mão forte do Senhor através de Moisés e através de Josué, o povo tomou posse da terra prometida. Entrou em Canaã. Veio o período dos juízes, veio o período dos reis, e nós vemos que durante toda a história de Israel, desde o tempo do deserto, desde a época de Moisés, o povo continuava prevaricando contra o Senhor. O povo continuava buscando outros deuses, servindo outros deuses, deixando o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus altíssimo, o Deus de Abraão, de lado, não crendo em suas promessas e abandonando os caminhos do Senhor. Muitas vezes, eles queriam andar no erro, andar com os ídolos e com o Senhor também. Mas Deus não aceita o segundo lugar. Deus não aceita ser um Deus. Ele tem de ser o Senhor. Várias vezes Ele trouxe este nome para o seu povo dizendo, eu sou o Senhor. E Deus avisou o seu povo desde Moisés e através dos profetas que a desobediência deles os levaria a ser espalhados por todas as nações da terra. Seriam espalhados. Veio a dispersão. Depois da destruição de Jerusalém, a destruição do templo que Herodes havia gastado 46 anos para ampliá-lo, reformá-lo, embelezá-lo, ele foi destruído a tal forma que não ficou pedra sobre pedra, conforme a profecia de Jesus. E os judeus foram espalhados por toda a terra. Na época dos apóstolos, os apóstolos mesmos foram espalhados por toda a terra. A igreja primitiva, a igreja do Senhor, foi espalhada por toda a terra e levou este evangelho por onde foi. E então, espalhados ficaram na dispersão por 2000 anos. O Brasil tem apenas 500 anos. Imagina 2000 anos, 2000 anos dispersos, casando com as pessoas nativas nas nações, aprendendo as outras línguas, o alemão, o francês, o inglês, o espanhol, o português, o árabe, o chinês, e Deus manteve acesa a chama no coração do seu povo,
o hebraico, a Torá, estava ali viva. O poder de Deus, a palavra de Deus é tão grande. Seguir aquelas leis do Senhor, ali estava ainda bem vivo no coração de muitos judeus. E depois desses 2000 anos, Deus trouxe uma promessa que eles haveriam de retornar. Mas iriam retornar de uma maneira sobrenatural, pelo Senhor. Vamos ver? Em Isaías 43, dos versículos 5 ao 13, o profeta diz: Não temas, pois eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Aqui Deus está dizendo ao seu povo: não temas, pois eu sou contigo. O povo estava cheio de medo, cheio de temor. Nós ficamos hoje imaginando lá na Europa, lá na Turquia, lá no Iraque, lá na Síria. Nós ficamos imaginando como as pessoas vivem com medo do Estado Islâmico, como elas vivem numa tensão. Esses refugiados que saem sem rumo, que saem para uma nação que não é sua nação, um povo que não fala sua língua, não sabem se vão morrer de fome, se vão receber um tiro na fronteira, mas eles vão, o medo, o pavor, por causa da perseguição, da opressão. Assim Israel viveu muito tempo. Assim Israel esteve na Idade Média. Assim Israel esteve, os judeus estiveram na Europa na Segunda Guerra Mundial, oprimidos, caçados, perseguidos, torturados, mortos, incinerados, para que o nome deles fosse varrido de sobre a terra. A tentativa de Satanás de destruir Israel é para que as profecias bíblicas não se cumprissem. Era para que a palavra de Deus não se cumprisse. Ele disse que haveria de ajuntar o seu povo. E Satanás queria, através de Hitler, impedir que isso acontecesse. 6 milhões de judeus mortos nos campos de concentração. Algo tão terrível, mas Deus preservou. Houve sobreviventes. Deus preservou o seu povo na terra. E agora, em 1948, o Senhor ajuntou o seu povo. Não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando. Ele disse: trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Sim, o Senhor disse que traria do Oriente. Vieram judeus ali, de todas aquelas povos, daquelas nações ali orientais. Vieram judeus da China, do Japão, judeus de todos aqueles lugares vieram do norte. Direi ao norte, entrega. Ao norte de Israel está a Rússia. Só da Rússia vieram 100 mil judeus para a sua terra. Direi ao sul, não retenhas. Ao sul está a Etiópia, as nações da África. Vieram da África, vieram do sul, vieram da Etiópia, judeus negros, comprovadamente judeus, pela sua história, pelos seus costumes e pelo seu teste de DNA. Ali estão. Eu ajuntarei, trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Hoje, há algumas agências, podemos dizer missionárias, estão trabalhando para aliar do povo de Israel, levá-los de volta à sua terra. Judeus pobres, judeus que querem voltar, mas não têm condição, estão sendo levados de uma forma maravilhosa, pelo poder de Deus, pelo toque do Espírito Santo. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas. Do Brasil, do Peru, da Bolívia, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, têm ido judeus para Israel. De
todas as nações da terra têm ido para Israel. Vem um desejo no seu coração, vem uma vontade de estar ali naquela terra. Quantos, principalmente jovens, eu quero estudar lá, eu quero estar lá, é o meu povo, eu quero estar no meio do meu povo. E o Senhor diz: todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz. É Deus cumprindo a sua palavra. É Deus operando as suas maravilhas. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem ouvidos. Aqui Isaías está falando sobre algo que Jesus falou a respeito disso. Quando os discípulos falaram: Senhor, por que o Senhor fala com parábolas para o povo? Ele disse: eu falo para cumprir a profecia. Esse povo, ainda que tem olhos, eles veem, mas eles não enxergam. Eles escutam, mas eles não entendem, para que não se convertam. Aqui o Senhor está dizendo: trazei o meu povo que ainda que tem olhos, é cego. Você vai a Israel e conversa com os judeus lá em Israel. Eles não entendem o plano de Deus em Jesus de Nazaré. Eles não entendem, não podem compreender que, de acordo com as Escrituras, o Messias tinha de ter vindo há 2000 anos atrás, de acordo com o que está escrito no profeta Daniel, no capítulo 9. Eles não compreendem, eles ainda estão esperando o seu Messias e, na verdade, para se cumprir a profecia, eles vão receber aquele que não é o Messias, mas é o Messias conforme o homem. É um Messias ou um anti-Messias que vai trazer tristeza, que vai trazer morte, que vai trazer perseguição, que vai trazer um tempo de terrível tribulação para o povo de Israel e para as nações da terra. Traz o meu povo, que ainda que tem olhos é cego e é surdo, ainda que tem ouvidos. Não creram em Jesus. Não creem em Jesus. Apesar de ver, apesar de dizer, ele foi um profeta, ele curou, ele não creem na ressurreição de Jesus. Ainda que as provas estejam tão claras, o túmulo está vazio, o corpo do Senhor não foi encontrado. Isso era impossível de acontecer no Império Romano. Por isso, Mateus, quando relata a ressurreição do Senhor, ele conta como Pilatos pediu o corpo. Pilatos e Nicodemos foram a... Nicodemos e José de Arimateia foram a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Nicodemos trouxe as especiarias, José de Arimateia cedeu o túmulo da sua família para Jesus. E Pilatos manda colocar o selo naquela pedra, o selo de Roma, a pedido dos fariseus, a pedido dos principais dos judeus, a pedido do sinédrio. Olha, eles disseram: aquele embusteiro, aquele mentiroso que foi crucificado, ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, então põe soldados para guardar o túmulo, porque ele disse que ia ressuscitar. Não deixe que os discípulos venham e tomem o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Eles já estavam antevendo a ressurreição de Jesus, pediram guardas. E Pilatos deu os guardas. E os guardas ficaram ali guardando. E o que um soldado romano guardava, ele pagava com a vida se ele deixasse escapar. Foi isto que aconteceu quando Pedro estava preso e o anjo de Deus o tirou da prisão. Ele estava guardado por 16 soldados e escapou. Aqueles 16 soldados foram justiçados, ou seja, foram mortos. Foram sentenciados, foram mortos. E por que os soldados que guardaram o túmulo de Jesus não foram mortos? A Escritura nos diz, no livro de Mateus, que quando os soldados contaram o que aconteceu para os fariseus, contaram para os principais dos judeus, eles disseram: olha, não contem isso para ninguém, aqui tem dinheiro para vocês. E se chegar essa conversa ao governador, a Pilatos,
nós vamos livrar vocês, fiquem tranquilos. Falem que os discípulos roubaram o corpo dele. Olha, se os discípulos tivessem roubado o corpo do Senhor Jesus, eles iriam atrás. Os soldados romanos iriam atrás, trariam aquele corpo de volta e haveriam de justiçar os discípulos. Por que não foram atrás? Porque o Senhor ressuscitou, com provas incontestáveis. Jesus não apareceu para 1, 2 pessoas, mas para cerca de 500 irmãos. 500 testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Viram os sinais dos cravos em suas mãos. Como Tomé, Jesus disse, põe aqui, Tomé, o teu dedo. Vê que sou eu mesmo. Vê que eu não sou espírito, não é uma fumacinha que não, Tomé. É carne e osso. Vê, Tomé, que sou eu quem ressuscitei dentre os mortos. Então, Israel, os judeus, ainda que tenham ouvidos, ouvem, mas estão tapados. Seus olhos estão cegos, não compreendem a verdade em Jesus. E o Senhor disse, todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre vós pode anunciar isto e fazer ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se vos ouça e se diga verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Tudo que Deus faz é claro, é perfeito, é na luz. Deus disse, olha, quem pode falar como eu? Quem pode anunciar as coisas que vão acontecer e elas acontecerem com absoluta precisão? Vem, tragam, quem é Deus? Quem pode medir força com o Senhor? Quem pode anunciar? Nós vemos aí videntes que têm 20% de acerto nas suas predições. Claro, eles chutam, porque Satanás não sabe o futuro. Mas Deus anuncia o que é. Deus mostra o que era. Deus mostra o que há de vir, o que há de ser. Deus, porque Ele é Deus. E Ele então disse, vós sois as minhas testemunhas, vós, o povo de Israel. Israel é testemunha de que Deus, o Deus de Israel, é verdadeiro, porque tudo se cumpriu e tem se cumprido. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo que está escrito na Bíblia se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Não existe outro livro na terra semelhante à Bíblia Sagrada. Não há mentira, não há arranjo, não há absolutamente nada da mão do homem, mas é a palavra de Deus para nós. Inerrante, maravilhosa, perfeita. E o Deus de Israel, este Deus que ajuntou o seu povo na sua terra, como uma prova, como um sinal de que Deus cumpre a sua palavra. E Ele diz que depois dele nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É verdade. Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Maria, nem anjos, nem Joseph Smith, nem anjo Gabriel, nada, ninguém pode salvar o homem, a não ser Jesus. Jesus, o Cristo. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu Jesus. Deus é o nosso Salvador. E a salvação veio através de Yeshua, de Jesus. É maravilhoso percebermos isto. O Senhor diz, eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Eu anunciei a salvação. Eu anunciei. Tão lindo que quando Jesus foi ser anunciado a Maria,
que o Filho de Deus viria, Emanuel, Deus enviou o anjo Gabriel, dizendo: salve, agraciada. Você é bendita entre as mulheres, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo e conceberás. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Emanuel. Seu nome será Jesus, Yeshua, Jeová é Salvador. Deus salva. E depois, quando Jesus nasceu, o Senhor enviou uma miríade, milhares de anjos, um coral de milhares de anjos, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem o Senhor quer bem. E o anjo anunciou aos pastores: não temais, eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E vocês encontrarão a criança deitada, enfaixada em panos, deitada numa manjedoura. É como eu vos digo. E os pastores foram e viram a criança e adoraram o Senhor. Deus anunciou sua salvação. Simeão vai ao templo quando Maria e José estão levando Jesus para apresentá-lo. E Simeão toma o menino nos braços e diz: Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. E traz uma palavra profética sobre os pais e sobre a criança. Deus anunciou a salvação. Pedro diz: abaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, chamado o Cristo. E o Senhor continua dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Deus é soberano. E Ele disse: eu vou trazer o meu povo. Eu vou ajuntar o meu povo. Eu vou ajuntar o meu povo na terra que eu lhes dei. A terra do Senhor. E Deus trouxe o seu povo de volta para a mesma terra, Israel, para Jerusalém, a capital. Deus os trouxe. Ele disse ao norte: entrega, ao sul, não retenhas. Ajuntou do oriente e do ocidente. Ele trouxe o seu povo de volta à terra prometida, cumprindo assim a sua palavra, cumprindo o propósito de Deus. E Ele diz: quem é como o Senhor, que cumpre, que anuncia o que vai acontecer e cumpre a sua palavra. Este é o nosso Deus, o Deus que estende a sua mão para salvar, o Deus que é verdadeiro e fiel, o único Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, o Senhor que nos enviou o Espírito Santo. Você já conhece o Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti. Eu te abro a minha vida, meu coração, e te peço, Senhor, limpa o meu coração, perdoa os meus pecados, dá-me um coração limpo, um coração santo, cheio de amor. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti para cumprir o Teu propósito. Ajuda-me, ensina-me, dá-me o Teu Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem, que estão passando lutas, enfermidades, dores, problemas, alcança-os com Teu amor. Salva, liberta, dá a Tua paz, a Tua cura, a Tua doce presença, de maneira maravilhosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.